Senhoras e senhores, bem-vindos à segunda temporada aqui do Bicast. Eu já estava com saudades de todos vocês. Essa temporada promete e novos convidados, uma temporada totalmente diferente aqui para a gente poder caminhar, né, com aquilo que a gente já está fazendo aqui no Bicast. Então, para você que não conhece o Bicast, o podcast da Biconte, um projeto, né, que nasceu ali nos escritórios, né, no escritório da Biconte, na sala de reunião ali da Biconte, onde a gente conversava com os nossos clientes, vários insights que surgiam ali das reuniões, né, falando sobre dicas, sobre estratégias, sobre gestão empresarial. E ali a gente decidiu expandir, né, levar aquilo que a gente conversava ali na sala de reunião da Biconte para um podcast. E por que não tornar aquilo, né, mais acessível para a nossa audiência, e por isso estamos aqui com o Bicast, segunda temporada, e para nós é um privilégio poder ter isso aqui semanalmente para a nossa audiência. Então, a Biconte, né, que está por detrás de tudo isso daqui. Também, além da Biconte, temos o privilégio, né, de termos a Mr. May, que é o nosso braço aqui, que atende empresas, microempreendedores individuais que querem atuar aí, né, no segmento como microempreendedor, né? Então, a Mr. May também apoia esse projeto, e também o Duca Estúdio Podcast, que é o estúdio onde a gente está aqui, ó, fornecendo toda essa estrutura para nós realizar essa gravação aqui com muita maestria, com muita qualidade. Sejam muito bem-vindos a essa temporada aqui do Bicast. Para mim é um privilégio estar aqui. Eu sou o Elton Orvati, fundador da Biconte e host desse podcast. E hoje um convidado muito especial está aqui comigo e eu vou falar um pouquinho dele aqui hoje. Bom, o currículo dele aqui é extenso, hein? Para não errar, eu vou até ler aqui para que você só reconheça a grandiosidade dessa personalidade. Ó, ele é nascido em Rio Claro, ele tem 61 anos, ele veio para Campinas em 81, já é um cidadão campineiro, né? Foi homenageado aqui pela medalha Carlos Gomes, né? Foi primeiro lugar no prêmio Color Trop São Paulo, primeiro lugar no Color Trop Brasil, premiado em Nova York, premiado em Londres, e é cabeleireiro há 32 anos. Hoje o Bicast tem a honra de conversar com Djalma Kais. Um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Um podcast tão valioso, até o prefeito já veio aqui. Eu fico lisonjeado em estar aqui com vocês. Um prazer tê-lo aqui. Djalma, uma honra ter você aqui. E na verdade, né, como na abertura do podcast aqui a gente gosta sempre de ressaltar, né? A gente gosta de saber as origens, de conhecer aí as inspirações, né, que existem por detrás de todos os empreendedores, né? E você, que é conhecido como o mago das tesouras, né? Todo mundo reconhece aqui o seu talento, o seu profissionalismo, né? Na cidade você é muito reconhecido. A gente queria conhecer melhor o Djalma, né? Esse menino lá de Rio Claro. Na verdade eu sou filho eu sou neto de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil, e fui filho de lavrador, trabalhei na lavoura lá na minha juventude e fui alcançando alguns lugares, mudanças de vida, mudanças de cidade, até chegar em Campinas em 81, como você disse. Fui bancário, a princípio, fiz os meus estudos, terminei a faculdade, e lá fim dos anos 80, começo dos anos 90, através de uma psicóloga, um direcionamento profissional, eu resolvi ser cabeleireiro. Olha que legal. Fui fazer um curso no Senac, não gostei do curso, abandonei o curso, e a professora me procurou e disse: você é meu melhor aluno, não pode parar o curso. E essa foi a minha alma bondosa e caridosa que abriu meus horizontes para chegar aonde eu cheguei com a minha profissão, com a minha carreira. Esse desenvolvimento de carreira, ele é muito importante para o profissional da minha área, e qualquer profissional, seguir passo a passo
e buscar os melhores cursos e o melhor aperfeiçoamento para que consiga ter uma carreira de sucesso. Que legal, que legal. E dali você não desistiu e continuou estudando. Como é que foi? Eu não desisti, continuei estudando, fiz alguns estágios em alguns salões. Que legal. E fui me aperfeiçoar numa capital que é a vanguarda do cabelo, que é Londres. Olha que legal. Em Londres eu consegui fazer bons cursos. Então Londres tem 2 escolas que são fascinantes no mundo. Que uma é Vidal Sassoon, é uma escola de linha clássica de cabelo. E depois eu fiz um longo aperfeiçoamento numa escola que chama Tony Guy, que é o mestre dos cabelos. Tony Guy é uma linha muito avançada, muito desconectada, muito moderna de cabelo. É muito importante falar dessas escolas, porque lá na frente eu ganho os meus prêmios. E se eu não tivesse essa base profissional de uma boa escola, de uma formação técnica perfeita, eu não teria ganhado os prêmios. Nesse desenvolvimento de carreira internacional, eu estudo muito, eu pratico muito, e eu volto para o Brasil e abro o salão junto com meu sócio, Gilberto Stein, que dá o nome ao salão também. O Stein é o dele, o Kais é o meu. Ah, que legal. Então a gente abre o Stein Kais em 1992 e começa uma carreira gloriosa, grandiosa. É uma carreira que faz com que a gente tenha sabor de estar trabalhando a cada dia. Que legal. Tento os prêmios da L'Oréal, que você citou, são super importantes, eles eram os melhores prêmios do Brasil que alguém poderia conquistar. Eu tento 5 anos os prêmios. E nesses 5 anos, eu não ganho os prêmios. No último ano que eu vou desistir de novo, eu ganho o prêmio. Olha. Aí eu ganhei em primeiro lugar São Paulo. Na sequência, esse prêmio estadual, ele era, na verdade, um upgrade para um prêmio nacional. Sim. E aí eram cinco regiões que concorriam ao Brasil. Eu ganhei no Brasil o primeiro lugar de novo. E dentre os prêmios que eu ganhei, um era uma viagem para Paris e um curso na L'Oréal de Paris, e outro era um curso na Redken. Redken era uma empresa norte-americana recém-adquirida pelo grupo L'Oréal. Uhum. E vou fazer um curso na Redken em Nova York. E lá eu ganhei um prêmio Redken em Nova York. Uau! Primeiro lugar de novo. Então foi uma sequência de prêmios que abriu para mim Ilha de Caras, abriu ser jurado dos principais concursos da L'Oréal no mundo. Eu viajei Japão, eu viajei Dubai e todas as capitais europeias sendo jurados de concurso de cabelo. Que legal. Então isso me dá uma notoriedade muito grande. Começam a vir artistas para o salão que elevam meu nome para grandes revistas. Sim. Veja São Paulo, Veja Brasil, Caras, infinidade de revistas. Sim. Nessa época menos digital, digamos assim. Sim, sim. Mais escrita da mídia. Sim, sim. E televisiva, né? Porque a TV também, né? A TV... televisiva eu fiz Fantástico, eu fiz Jornal Hoje, eu fiz Jornal Hoje, Jornal Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil, EPTV Campinas e outros programas mais que estão aí até hoje, como do Gustavo, Frison. Sim. Então foi uma época de desenvolvimento de carreira muito grande. Isso me traz uma clientela seletiva, uma clientela exigente, uma clientela que gosta de ser bem cuidada ao seu extremo, uma clientela que gosta de um cabelo perfeito, cabelo perfeito na sua técnica mesmo, seja técnica de cor, seja de corte masculino, de corte feminino, que é a minha especialidade, e maquiagem. Muito legal. Então, eu gosto de pegar... Hoje existe uma tendência muito grande do profissional ser focado em um serviço. Só faço mecha, só faço cor, só faço corte. Eu sou um profissional que atuo dentro da minha área em todos os setores. Então, eu sei cortar um cabelo de homem, perfeito. Eu sei cortar um cabelo de mulher, perfeito. Eu sei fazer uma cor, perfeita. Por quê? Dentro desses cursos, era a formação de um profissional completo. Isso faz uma diferença muito grande, porque eu transformo o visual. Não só na cor, ou não só no corte. Ele como um todo. Isso, para cliente que nos procura, é um prazer muito grande. Porque às vezes a cliente vem para fazer um serviço e ela sai
uma transformação muito grande visual. Completa. Dentro desse estudo, eu fiz um curso na França que é muito interessante, que é um curso de visagismo. Visagismo é visagem, é imagem. Então, dentro disso, é ter conhecimento também de desenho de rosto. De lado introvertido e lado extrovertido de um rosto, que todos nós temos, um lado feliz e um lado triste. É valorizar esse lado feliz e encobrir o lado triste com o cabelo. Olha que legal. É simplesmente você mudar o lado de divisão do cabelo. Porque nós temos um lado mais alto e um lado mais baixo do rosto. Geralmente, uma pessoa que dorme de lado, ela tem um lado um pouco mais baixo do rosto. O próprio dormir do lado faz isso. Tanto que o sono da beleza é o sono reto. Barriga para cima. Barriga para cima. E é difícil quem tem isso. Olha tipo que dica boa. Essa dica então é boa. Você vai entendendo que a complexidade de uma profissão bem estudada, o profissional consegue passar para o seu cliente, que se transforma em seu amigo. E as minhas clientes hoje são minhas amigas de eu viajar junto. Então isso faz uma seriedade na relação profissional muito grande. E você não perde cliente. Eu as tenho por 20, 30 anos. Uau. Então, e a minha cliente confia muito naquilo que eu falo, porque aquilo que eu falo é uma verdade, é uma certeza. Falando de visual, falando de uma dica, falando de um produto que eu indico, eu jamais vou indicar um produto que não seja adequado para vender o produto. Sim. Né? Seria leviano. Então, essa seriedade profissional com que a gente trata e com que a gente aprendeu nesses cursos de formação no mundo, levou a essa carreira tão grandiosa que eu tenho. O que você decide que foi fundamental para que tudo isso acontecesse, Djalma? Qual foi a principal decisão que você tomou? Algumas coisas são importantes para a decisão de um ser humano numa carreira. Eu acho que o apoio familiar é muito importante. Meu pai sempre foi meu incentivador na carreira de cabeleireiro. Que legal. Não só meu pai, como meu sócio, como minha mãe, como meu irmão. O passo para a formação, você procurar uma escola que realmente faça de você o profissional que você deseja. Porque a escola é cara. Aí, se você começar a pôr muito empecilho na vida, se você não sonhar para alcançar esse objetivo, o objetivo não vai... Você não consegue chegar lá nunca. Exato. Você precisa sonhar. Cada uma das 3 casas do salão que ao longo dos 32 anos nós mudamos. Primeiro endereço foi Coronel Quirino, perto do Bosque. Segundo endereço foi José Bonifácio, perto do Iguatemi. E agora, recentemente, pós-pandemia, está sendo e será na Hermas Braga, 99. As 3 casas, elas foram sonhadas. Eu passava na frente, eu parava, eu fazia uma oração, eu idealizava como o salão ia ficar dentro dessa casa. Sensacional. Então, essa última foi muito especial, porque a gente estava num momento muito difícil. Quase pós-pandêmico, mas ainda dentro da pandemia. Sim. E você não tinha ideia quando tudo terminava, quando a coisa iria mudar definitivamente. E a gente estava numa fase de muito pouco dinheiro. De assim, vou entregar para o que vai acontecer. Eu não, eu estava sonhando com algo melhor. Eu estava buscando algo melhor. Eu estava desejando algo melhor. Que é onde nós estamos hoje. E tudo se concretiza... É emocionante, né? É emocionante. Tudo se concretiza rapidamente, de uma forma que existe uma energia que ajuda isso. Quando você quer de verdade algo, existe uma energia superior muito forte que põe tudo no seu caminho para dar certo. Tudo. A gente tem que querer e a gente tem que buscar. E a gente tem que estar pronto para isso. Porque às vezes você quer tanto, mas você não tem uma experiência técnica para levar isso adiante. Então você tem que se preparar nas escolas. As escolas são fundamentais. Qualquer profissão que você vai fazer, você tem que buscar aperfeiçoamento constantemente. Hoje eu vejo a mídia digital. Eu tô lá, eu tô patinando na mídia ainda. Instagram, e eu vejo que está me fazendo muita falta. Então eu tô começando a fazer os meus cursos de marketing digital. Legal. Eu preciso disso.
Legal. Eu tenho que me preparar para isso e já estou atrasado para isso. Legal. A vida é muito corrida, você trabalha muito, você fica cansado, você tem a sua vida particular, você tem um monte de coisa na vida. Você tem a fase financeira que foi terrível nesses últimos tempos. Sim. Você vem de uma fase gloriosa financeiramente, entendeu? Mas acreditar para sempre na vida, porque vai superando a cada dia, Sim. vai melhorando a cada dia. E Djalma, você até chegou a comentar um pouquinho aí, como que foi passar por esse momento de crise, né? Porque esses últimos, esse período de crise sanitária foi bem difícil, né? Que a gente passou aí pelo um período pandêmico, né? Como que foi passar por isso, onde os prestadores de serviço, vocês como um salão, teve que ficar totalmente restrito sem poder atender? Como que foi passar por isso? A gente tinha tudo estruturado, a vida fechada, bonitinha, e de repente cria-se um abismo que é não poder trabalhar. Você tem a primeira fase das negociações, que o governo ajudou, mas não ajudou, como sempre. Você tem as negociações que você entende que seriam rápidas, que você acreditava que a pandemia durava 1 mês, 2 meses, 3 talvez, e dura 3 anos. Até um pouco mais, eu acho. Todo mundo esperou isso, né? Você não tem dinheiro, você tem o negócio que gira. E isso te leva para uma preocupação muito grande com a vida, com as coisas. Eu tenho uma vida, eu tenho uma idosa, eu tenho uma infinidade de contas, eu tenho uma infinidade de luxos, uma infinidade de necessidades, uma infinidade de tudo. Então, foi muito desgastante, foi muito sofrido, né? E não só a fase da pandemia foi isso, a fase pós-pandêmica também, né? Porque ali você não tem mais casamento, você não tem mais festa. Você tira lacunas de ganho do salão gigante. E você vai recuperando aos poucos. Eu acredito que só o teu profissionalismo e a fé em Deus que faz você superar o dia a dia e ir caminhando para um dia melhor. Que é o que nós estamos começando a viver agora. Sim. Começando, né? O mundo mudou já, muita coisa acontece, o pessoal viaja, isso e aquilo. Mas a recuperação de 3 anos, ela não é imediata. Sim. Então, é muito trabalho, é muita força e muita fé. Eu resumo nisso. E eu acredito que outras habilidades além do corte, da coloração, da gestão ali do salão, você teve que desenvolver, né? Porque o pessoal entende que ter um salão tem que saber lidar com pessoas, né? Agora a gestão financeira, a gestão organizacional ali do salão, você teve que desenvolver outras habilidades ao longo desses anos, né? Como que foi essa experiência? Eu acho que é assim, ó, mais ou menos assim. Quando a gente começa a abrir um salão e você não é um empresário rico que está pondo dinheiro no negócio e contratando pessoas, Sim. Você já começa ali a entender que a toalha tem que estar limpa e organizada, Legal. que o salão tem que estar limpo, que tem que ter o café para você servir para o cliente, e que você precisa, às vezes, enquanto teu assistente está lavando o cabelo, fazer o café, né? E você vai adquirindo tudo isso, vai adquirindo uma equipe que vai fazendo isso por você, porque você vai tendo um progresso financeiro, um progresso profissional, e o teu número de clientes vai aumentando, e você vai tendo que ter uma assessoria. Sim. Quando começa a pandemia, você perde tudo isso. Você volta a estaca zero. Você entende? Porque assim, primeiro que ninguém podia ir para o salão. O cliente precisava ser atendido. Então você ia para atender um cliente com medo, porque eu não peguei Covid. Eu segui todos os protocolos, trabalhei o tempo todo com 1, 2, 3 clientes, o dia todo, sempre atendendo, porque eles tinham uma necessidade. Eu atendi uma infinidade de pessoas que estavam na mídia falando e que o cabelo estava branco e precisava colorir. Uhum. Que o cabelo do homem precisava estar cortado. Então, e aí você tinha algumas situações de polícia na frente do teu salão querendo fechar o salão, lacrar o salão, porque a vigilância não permitia que você trabalhasse.
Então além das dificuldades financeiras, além das dificuldades desses momentos todos, teve ainda que enfrentar a polícia porque era difícil, não podia trabalhar. E o cliente precisava de você. E às vezes o cliente não queria te receber na casa porque tinha a mãe velha, mais idosa, que estava lá com ele. Um risco. E que o risco era grande. E eles ficavam num lado e a pessoa ficava no outro. Mas se vem mais uma pessoa da rua, pode trazer o vírus para casa. Então, foi uma fase complexa, muito complexa. Superamos isso já? Ou ainda... Já superamos. Já estamos caminhando para muito progresso de novo. Amém. Amém. E que não venha nunca mais. Amém. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre essa sua vanguarda da moda, né? Seu foco na vanguarda da moda é notável, né? Como você se mantém sempre atualizado nessas tendências e inovações de beleza, Djalma? Eu vejo muito o mundo como um todo, Uhum. né? Você pega Tóquio, é uma moda. Uhum. Você pega Dubai, é outra moda. Você pega Paris, Londres, Nova York, que são os centros principais, até grandes cidades como Singapura, como Tóquio, como Dubai, está nessa evidência também. E tá muito, né? Dubai agora parece que virou a nova Nova York, né? Eu entendo muito que os influencers que levam esse ponto de uma cidade para outra, as cidades tão desconhecidas ficarem efervescentes. Sim. Eu estive em Dubai em 2014, num evento da L'Oréal grandioso. O jurado de uma festa de 2.000 cabeleireiros. Eu entendi naquela época que Dubai seria praticamente a capital do mundo em breve. E está sendo. Está sendo. Está sendo. Eu acho que, assim, a perspicácia de associar um detalhe a outro de moda é que faz a gente estar nessa vanguarda da moda. Você pega uma série coreana hoje. Ela é apaixonante. Não é? Você pega... eu assisti uma série coreana de influencers que me fez entrar numa conexão digital mentalmente muito mais avançada. Uhum. Por quê? Porque existe toda uma ligação com o mundo todo. Você não pode ficar em Campinas pensando no cabelo de Campinas. Você não pode. Eu tenho cabeleireiros, amigos meus, que estão em cidadezinhas pequenas e estão antenados com o que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque pesquisa, porque vê tudo, porque busca tudo. Esse tipo de informação, ela tem que ser constante para o profissional da beleza. Que legal. Eu acho que para todos os profissionais. Não, e para qualquer área, né? Para qualquer área. Mas você pega, por exemplo, um dentista do Brasil. Ele é muito mais avançado do que um dentista da França. E outros lugares do mundo. Então, eu acho que a gente tem, na verdade, como o Brasil é um país difícil, porque você luta para conquistar o seu espaço demais. E você trabalha muito mais horas que qualquer lugar do planeta. Isso faz com que você queira mais, que você busque mais informação, que você lute mais pela informação e que te põe num patamar elevado de ser um consultor para o mundo. Uhum. Eu, em 2019, fui entender um produto para a L'Oréal em Nova York, como convidado da marca. Então, por que eu fui? Porque eu tenho conteúdo para isso. Sim. Porque eu estudei para isso. E porque eu continuo me adequando às necessidades do planeta. Porque o planeta está muito interligado hoje. Você precisa entender que tudo na vida está interligado hoje. E o cara que não fica nessa vibe, ele fica para trás. Você não pode ficar para trás, porque perde cliente, você perde conexão com o mundo. Não, e está fora do que está acontecendo no mundo. Então, quando eu fui em 2014 para Dubai, eu já entendia que Dubai ia estar nesse patamar que está hoje. Isso há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás. E que ela era muito menor do que é hoje. Só que a visão do administrador dos Emirados é muito grande, ela é gigante. Ela é gigante. Um cara que se preocupa em plantar palmeira,
Um cara que se preocupa com a água potável No meio do deserto. no meio do deserto. Para 20 anos, quando em 2014 eles tinham água potável, adequada para mais de 10 anos. Caramba. Né? É uma coisa que você não vê no Brasil. Aqui é tudo imediatista demais. Né? Quando você olha a cidade precisa de tudo e a cidade não acontece tudo. Na verdade, a gente não tem um plano de contingência, Não tem né? um plano, não tem. Então isso faz com que cada pessoa pense maior ou não. Eu penso sempre lá na frente. Eu quero saber tudo que está acontecendo no planeta. Então eu estou ligado da série de TV à técnica nova de cabelo que está sendo criada. Muito E bem. criada por grandes escolas, entendeu? Porque o mundo tem grandes escolas para todas as profissões. Na minha área é Londres. E eu fui homenageado em Londres em outubro do ano passado por uma escolha baseada em pesquisa da internet. Que legal. Porque tem um grupo de brasileiros em Londres que tem um prêmio Top of Mind, que no Brasil nem é tão valorizado, mas em Londres é valorizado. E eles escolhem profissionais que estudaram em Londres, que se destacaram em suas carreiras pelo mundo. Então eu encontrei, por exemplo, com uma esteticista de Tóquio, uma brasileira, nesse evento. E como que eles fazem essa seleção? Você manda um currículo, eles analisam seu currículo, existe um grupo de pessoas que fazem a análise desse currículo e do teu nome na internet e entende que você ganhou o prêmio, entende que você foi destacado na sua área, entende que você teve em programas de televisão, entende que você editou moda ou na área que for e põe isso numa plataforma de votação. Eu tive 78% de votação. Uau. E fui convidado para receber a homenagem em Londres. E foi gloriosa, foi maravilhosa. Então, eu acho que a gente tem que buscar sempre, né? Essa evolução. Que legal, Djalma. E isso porque você ainda se identifica como que tá fora das redes sociais. Então, Imagina se tivesse ativo. Tem bastante coisa acontecendo, né? Mas eu acho que eu preciso trabalhar a rede social mais para sei lá, eu acho que mais para eu falar assim, ó, eu tô muito forte na rede social. Que legal. Eu acho que precisa mais disso. Que legal. Na verdade, você não precisa falar por si, a própria rede fala por você. Fala. Tanto que eu tive essa homenagem aí que eu não legal. esperava a essa altura da minha carreira. Você sabe que eu sou contador, né? E contador gosta de números, né? A gente estava na resenha aqui antes de começar o podcast, né? Você falou para mim um número legal, né? Você falou que quando você começou o salão, tinha menos de 6 mil, né, salões no Brasil. Menos de 6 mil salões aqui em Campinas, né? E que hoje esse número é 5 vezes mais. 10 vezes mais, né? 10 vezes mais. E, se naquela época a demanda, né, já era difícil, né? Tinha 6 mil salões de cabeleireiros em Campinas. Hoje tem 10 vezes mais. Como se diferenciar num mercado tão competitivo como esse, sabendo que hoje a entrada no mercado é muito mais acessível e rápida para poder atuar como um cabeleireiro? A dica do Djalma hoje. Eu acho que você tem que ser técnico. Mas você tem que unir essa técnica profissional de um trabalho bem executado a um conjunto de atendimento. Atendimento é primordial. Se você não é pontual, se você não tem uma empatia para com o futuro cliente que está chegando, você não vai, não consegue fluir. Quando eu comecei a ser cabeleireiro, é elegante deixar o cliente 2 horas esperando. Hoje é impossível deixar o cliente 2 minutos esperando. Todo mundo que chega quer ser atendido no horário combinado. São pontos que o profissional precisa estar muito atento a trabalhar uma dinâmica e você consiga satisfazer esse cliente para ter o retorno dele.
Na época que eu comecei, tinha um cabeleireiro muito famoso que se chamava Enio Fabeni. Você chegava em Paris, no setor de moda, você falava que você era de Campinas. Você conhece Enio Fabeni? Então ele era conhecido em Paris, ele era um mago. Ele era um cabeleireiro, assim, desejado pelas pessoas e pelos profissionais. Eu idealizei a minha carreira baseado no sucesso dele. Eu queria um dia trabalhar igual ele trabalhava. Para isso, eu fui buscar as portas que ele abria no mercado. Então, eu acho que você ter uma estrela, Uma referência. uma referência na sua carreira, Que que legal. você gosta, eu acho assim, é gostar, tá? É idealizar que aquele profissional, ele é muito bom. Siga os passos dele. Você vai chegar tão perto ou mais que ele chegou. Que legal. Você falou um pouquinho dessa referência, né? Mas lá no começo, assim, quais foram os principais desafios que você teve que superar, Djalma? As dificuldades. Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil. As principais dificuldades são as dificuldades financeiras. As dificuldades de língua para você ir para um país de fora estudar. Eu tive tanta sorte que quando eu cheguei em Londres e fui fazer o curso no Tony Guy, eu descobri que o meu mestre no Tony Guy, o meu professor principal no Tony Guy era brasileiro. Olha. E morava em Londres há muito tempo. Ele me ajudou com a língua, ele me ajudou com o cabelo, ele me ajudou com a moradia, ele me ajudou. Então é assim, eu estava acreditando. E algo lá me facilitou muito. Que legal. Então, você vai vendo, quando você imagina que você vai para um país que você fala muito mal a língua, que você vai ficar uma temporada fazendo curso, que você tem um valor X muito, muito limitado, você vai encontrar uma pessoa que fala a sua língua, que te ajuda, que te ampara, que te auxilia. Então, na minha vida sempre foi assim. A dificuldade está lá, mas aquela porta se abre de alguma forma. Eu acredito que ela vai se abrir de alguma forma. Eu acredito que ela vai me trazer benefícios. Então, eu acho que o acreditar é tudo. Todas as dificuldades que você tem, e vai ter sempre, e vai ter a cada momento, visto a pandemia, e você, quando você menos imagina, aparece uma outra dificuldade maior, você tem que acreditar que aquilo é um desafio para você melhorar. Sensacional. E o empreender é sair diariamente, todo dia, superando as dificuldades, né? Não tem como, né? A zona de conforto ela é muito, digamos, satisfatória. Eu nem chamo isso. Eu acho que a zona de conforto é aquilo que você não vai crescer, você não vai evoluir, você não vai progredir, você não vai melhorar a sua vida, você não vai realizar os seus sonhos. Então você tem que buscar, você tem que romper barreiras. E para romper barreiras tem que ser forte. Você não pode ser o cara que tem medo, que é fraquinho, que tudo vai acontecer de ruim na vida. Não, tudo vai acontecer de bom na vida. Você tem que buscar as coisas boas da vida. Uau, muito bom. Você tem que pensar sempre que existe um horizonte muito grande. Eu acredito muito em energia. Sim. A energia para mim é algo que muda. Acredite, pense, faça uma oração, seja para o anjo que você imagina que seja. Mas isso vai trazer para você uma conexão com aquilo que está atrás da sua dificuldade. E você vai realizar. E foi assim a minha vida. São 32 anos dentro da minha carreira, junto com o meu sócio, que está sempre me apoiando, Gilberto está sempre me apoiando, sempre me auxiliando. E que cada dia isso foi melhorando mais, cada dia isso foi aparecendo novas oportunidades, e cada dia isso foi trazendo novos clientes, e clientes que nos valorizam muito, porque estão conosco há mais de 20 anos. Que legal. Nesse novo endereço vieram um monte de clientes novos, que ficaram, que estão com a gente há mais de 2 anos que estamos nesse endereço. Que legal. Ô João, conta pra gente como que é essa experiência dos clientes, vamos dizer, clientes famosos. Como que é ter essa experiência de ter clientes que estão lá na telinha da TV, de clientes que o Brasil, o mundo conhece. Como que é isso? Antes dele chegar nessa eu posso
Pode, participa aí com a gente. Na verdade é o seguinte, isso que você tem hoje, nessa pergunta do Elton, é resultado do seu trabalho. Sim. A gente entende isso. Mas a minha pergunta é assim, como foi para você atender o primeiro famoso, assim, aquele fulano de tal tá vindo aqui. Meu Deus! Qual foi a sensação? Aquela primeira sensação? Eu queria saber essa experiência sua, porque assim, eu já tive algumas experiências aqui. Nossa, o fulano tá vindo aqui no meu estúdio. Meu Deus do céu! Você chegou a passar por isso? Eu acho que quando eu ganhei os meus prêmios, eu entrei numa conexão meio mágica, assim, de energia. Legal. Era tanta felicidade, e foi aí que começou a aparecer os artistas. Os prêmios trouxe mídia, e a mídia trouxe artista. Tipo, você falou, eu mereço isso. Aí eu sabia que eu merecia isso. Eu sabia que eu merecia isso. Eu sei que eu mereço tudo de melhor. Porque eu busco tudo de melhor. Que legal. Eu faço tudo de melhor. Né? Eu acho que a gente tem que fazer para receber. Legal. Pensar para atrair. Muito bom. Isso é essencial. Eu estava num evento da L'Oréal e o rapaz que trabalhava com a mídia da L'Oréal falou para mim assim: eu quero te mandar para um lugar fazer um trabalho, mas você precisa ir com muita força. Porque como é um lugar muito bacana, muito diferente, e todos os profissionais querem ir, quando você voltar vai ter uma representatividade muito grande na mídia a respeito disso. E era a Ilha de Caras. Uhum. E lá na Ilha de Caras tinha simplesmente todos os artistas da TV Globo. Era um fim de semana longo, eu fui 4 fins de semana. E eu comecei a atender. Eu não tive tempo de ter uma emoção, uma preocupação, porque quando ele falou, você vai pra Ilha de Caras e vai hoje, não deu nem tempo. A mala, e pequena, porque o trâmite de tudo era muito complexo. Avião até o Rio, helicóptero até tal lugar e barquinho até a ilha. E quando eu chego na Ilha de Caras, estava Suzana Vieira, eu nem vou lembrar todo mundo que estava hoje. Acho que estava Rodrigo Faro. Uma infinidade de artistas mais consagrados, outros nem tanto, mas que lá eram todos consagrados. Todos estavam lá. E era um trabalho atrás do outro, numa rapidez muito grande, porque você está na ilha, a maquiagem derrete. Você está na ilha, o cabelo, o vento desarruma. A foto está sendo feita. E você tem que ser rápido. Essa agilidade fez com que eu nem percebesse, na verdade, que eu estava trabalhando com artistas. E que sim, eu estava fazendo um trabalho, como um trabalho no salão. E aí, depois disso, a coisa foi tão rápida. O conjunto de artistas, os artistas campineiros, na época tinha muitas pessoas fazendo muito trabalho na região, filme, isso e aquilo. Paulínia tinha o estúdio grande, e começava a fluir muito. E você ia no restaurante, tinha artista, ia no shopping, tinha artista, em todo lugar tinha artista. E eu sempre os convidava para ir no salão. E eles iam no salão. E alguns ficaram, como Oscar Magrini, por exemplo, fica até hoje comigo. O Chitão, que é super amigo, que vai no salão toda semana. E tantos outros que aparecem. A Mara Maravilha, que vem de São Paulo para fazer cabelo. Você que tem modelo de época, né? Corte de cabelo de época. Tanto que hoje você vê uns cortes de cabelo nos filmes dos anos 80, você fala assim, meu Deus, como é que usava isso? Aquele corte do Chitão lá, aquele cabelinho aqui atrás, era você que fazia? Não. Chitãozinho chamava, me desculpa. Não, eu gosto muito dos seis, mas era muito feio aquele cabelinho, meu amigo. Precisamos trazer o Chitão aqui, né? Para conversar. Vamos. Eu já peguei anos 2000 para frente, né? Então já era uma nova tendência. Uma nova denominação de cortes, os cortes mais estruturados, mais modernos, né? E que foi aí que a coisa fluiu. Eu atendi Sandy muito tempo, atendi Júnior muito tempo. Então, essa dinâmica de artistas do salão se tornou normal, tranquila.
gostosa, prazerosa. E aí também atraiu mais clientes, né? Porque o artista atrai muito cliente. E hoje o influencer atrai muito cliente, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. A discussão que a gente tem bastante entre empresários, né, entre empreendedores, questão do demitir o cliente, né? Tem alguns clientes que a gente não atende. A gente já sabe o perfil do camarada. Isso acontece no seu meio também? Cara, esse cliente a gente não tem condição de atender por conta do cliente, não porque você não tem estrutura, não tem nada disso. Isso é um assunto que é muito discutido entre os profissionais, como demitir um cliente, assim, porque eu imagino que no meio você atende também tem algumas pessoas um pouco mais difíceis, assim, por se dizer. É muito É mais difícil. É muito difícil você lidar com essas situações. Mas a gente precisa entender que, para o bem da comunidade, algumas pessoas têm que ser excluídas, né? Eu sei fazer com uma tranquilidade muito ímpar, né? É o agendamento ou o não agendamento. Perfeito. Tranquilo. Por quê? Porque existe um grupo de clientes, principalmente os assíduos semanais do salão, que além de ter a preferência de horário e de tudo mais, porque precisa ter, são assíduos, não pode se sentir incomodado com o que incomoda. Existem algumas pessoas que realmente elas fogem daquele meio que elas convivem. É muito difícil isso, mas existe. Isso é legal, obrigado. Mas complementando essa pergunta, como que você equilibra a expectativa dessa demanda desses clientes mais exigentes, assim? Como que você equilibra a expectativa deles? Eu acredito que Eu acho que é interessante saber como que você faz esse equilíbrio. Eu acredito que ao longo do desenvolvimento da minha carreira, do desenvolvimento dos meus cursos, Perfeito. dos meus prêmios, eu fui atraindo clientes com um grau maior de exigência. Uhum. Exigência no horário, exigência no cumprimento do meu dever como profissional, exigência no resultado de uma cor, na perfeição de um cabelo. E eu fui, ao longo disso, entendendo que eu tinha que ser cada dia melhor. Sim. Então, hoje, para mim, qualquer cliente que vem pela primeira vez no salão ou que vem pela milésima vez no salão, eles têm que ter um grau de atenção gigante. Legal. Para que eles saiam satisfeitos. Muito legal. Nada pode ser feito correndo. Mas, ao mesmo tempo, você tem um prazo para cumprir. Um prazo porque está chegando e porque ele precisa que seja rápido. E ser rápido não significa ser mal feito. Ou qualquer coisa que possa entender que o profissional não cumpriu 100% aquilo que foi pedido. Uau. E mesmo que esse pedido seja uma comunicação não tão vocal. Porque muitos dos meus clientes eu sei perfeitamente o que querem. Mas e se eles querem mudar? Eu tenho que entender isso. Sim. Eu tenho que estar atento a uma vontade, às vezes, não verbalizada. Legal. Nossa, você tem que ter um feeling. Tem que ter um feeling. Que legal. Tem que ter um elo de ligação muito interessante com o cliente para que você mantenha ele fiel a você. Mas isso é uma habilidade que se constrói com o tempo, com essa sinergia com o cliente, ou isso é seu, Djalma? Deixa eu só completar. Isso é uma dificuldade que eu tenho, tá, Djalma? Às vezes você tá na correria, você vai, tem um menino que corta o meu cabelo. E ele já sabe, eu chego lá, falo o que eu quero, ele entende o que eu quero e faz o que eu quero. Às vezes eu preciso ir por conta de uma urgência, ele não tem horário, eu preciso ir num outro barbeiro, chega lá, eu explico pro cara a mesma coisa que eu explico pro meu, não dá certo. Dá vontade de falar, bicho, eu passo a máquina inteira. Eu acho que existe, entre aspas, um casamento entre Perfeito. Aí o cliente com o profissional. Como eu tenho centenas de clientes que estão comigo há muito tempo, eu tenho vários clientes que passaram comigo e não ficaram. E esses que não ficaram por vários motivos. Seja
motivo financeiro, seja motivo de mudança de cidade, seja motivo de morte, que morreu vários clientes durante 30 anos, por infinidade, e por alguns que eu acho que não gostaram e não se sentiram confortáveis com o meu trabalho, né? Então eu acho que a gente tem que valorizar muito quem está com você. É por isso que existe uma prioridade de atendimento, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que me avisam que estão chegando e tem um atendimento por mim e pela minha equipe super coerente com aquela exigência que essa pessoa tem. Que legal. E são pessoas muito importantes na cidade, né? Pessoas que realmente todo mundo deseja ter de cliente. Que legal, que legal. Tem que valorizar o E processo. isso mesmo, né? 32 anos não é porque eu deixei eu já tenho cliente que eu vou deixar de atendê-lo com a mesma qualidade, né? Isso é essencial. Essencial. A qualidade, a pontualidade é essencial no atendimento. Ô, Djalma, você comentou comigo que está expandindo o seu atendimento para São Paulo, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre esse projeto? O que ele representa para você na sua carreira? Então, esse é um projeto que começou lá na pandemia. Uhum. Eu tive vários convites para trabalhar em São Paulo já. São Paulo é um local difícil. Por quê? A concorrência é gigante. A distância, ela é perto, mas ela é complicada por causa do O trânsito. acesso. Então, o cansaço é gigante. Uhum. Eu tenho este ano como objetivo, meta, de começar a atender alguns dias da semana lá. Preferencialmente início de semana. São Paulo é de início de semana e não de final de semana. Ah, tá. Então, Campinas é de final de semana. A cliente vem mais pro salão no final de semana em Campinas e vai mais pro salão no início de semana em São Paulo. Tá. Então, isso facilita essa minha vontade de trabalhar em São Paulo. Eu tenho 2 convites que eu estou estudando qual é mais interessante financeiramente, profissionalmente, Tá. porque eu não quero deixar Campinas jamais. Campinas é a minha vida, né? Eu moro aqui, eu gosto daqui, eu tenho uma infinidade de clientes aqui. Mas eu acho que também é um desafio, e a gente precisa de desafio na vida. Você não pode ficar nessa mesmice sempre ali, empatada no negócio. Legal. Então, esse é um ponto que eu estou estudando com carinho agora, para iniciar nesse começo de ano. Que legal, bacana. Não deixa a gente não, pelo amor de Deus, não vai deixar a gente não. Mas falando um pouquinho de visão e filosofia, né, como que, considerando a sua experiência, o seu sucesso, né, como você vê o futuro da profissão de cabeleireiro? Quais os conselhos que você daria aí para os novos profissionais que estão entrando agora no mercado aí? Que tipo de conselho que você daria, Djalma? Tem que ser profissional de verdade e não profissional de Instagram. Uau! De E- TikTok, né? É, de- Que agora tem muito profissional de TikTok fazendo aquelas montagens, né? Porque profissional, quando o cliente vê o meu Instagram, eu adorei aquele loiro. Eu tenho que saber fazer aquele loiro. Aquilo tem que ser feito por mim, na essência. O corte, eu adorei aquele corte de cabelo. Eu tenho que saber fazer aquele corte. Mas além disso, eu tenho que saber se cabe em quem está me perguntando. Então, eu volto lá na educação, eu volto lá na escola. A escola é essencial para você se tornar um profissional de verdade e conseguir fazer e falar aquilo que você quer fazer e falar e que você está mostrando na mídia social em qualquer lugar do planeta. E eu cortei cabelo agora em Londres, quando eu fui receber meu prêmio, de algumas pessoas que queriam que eu cortasse, como estava o cabelo que eles gostariam que eu cortasse. Então eu sabia que aquele cabelo que eles pediram do meu Instagram, que foi feito por mim, cabia naquela pessoa ou não. Porque senão, assim, como é que você faz um trabalho que ele viu e que não dá certo naquela pessoa? Você não é um profissional. Então o profissional de verdade precisa saber o que ele está fazendo, com quem ele está fazendo e mostrar isso na mídia social, sim. Mas ele tem que ter conteúdo. A gente vê muito hoje profissionais que têm um Instagram bombado, um TikTok bombado
e que não conhece fundamentos da cor do cabelo, por exemplo. Não entende de colorimetria, não entende técnica de corte de cabelo, de ângulo, elevação, que são denominações técnicas essenciais para você cortar um cabelo. E básicas. Que não entende de visagismo, que não sabe onde que uma costeleta de um homem fica melhor, que não sabe onde que o volume do cabelo fica melhor. Então, é um conjunto de estudo mesmo, né? Você precisa ter noção técnica de tudo. Sensacional. E na frente desse homem aqui, até a gente fica se sentindo até analisado, né, Duca? Fala, será que eu cortei certo? Já tô indo pedir umas dicas pra ele aqui nos já tô pedindo horário na agenda para ele, isso sim. Eu tô pedindo, eu preciso, né? Mas, cara, sensacional. É um mar de conhecimento aqui na nossa frente e eu acho que esses conselhos valem mais do que uma pós-graduação, né? Eu acho que muitos queriam ter essa experiência contigo, muita gente tem a oportunidade, né? Queria ter essa oportunidade e está tendo agora com você participando do nosso podcast. Nós temos aqui sempre uma perguntinha chave que eu faço sempre no final do podcast. A gente poderia ficar aqui mais alguns minutos falando, né? Mas daqui a pouco já vai dar 1 hora de podcast aqui. E sempre no final do podcast, Djalma, a gente faz uma perguntinha chave e é bem rápida, mas você fica à vontade para responder aí da forma que você achar necessária, tá? Mas é uma visão assim de reflexão pessoal. Djalma, o que te move? Minha fé, minha vontade. Eu acho que a vontade cria uma força de realização. E a fé concretiza tudo que eu falei até agora. Do estudo a um profissional que ganhou prêmios, que foi homenageado num país de fora. Uau! Acho que é isso. E hoje quem ganhou um prêmio aqui fomos nós, da Biconte, do Bicast, com a sua participação. Não poderia ser melhor iniciar o ano de 2024, né? Inaugurar aqui a nossa segunda temporada com uma participação tão especial como a sua. Muito obrigado. Muito obrigado, sucesso. Muito obrigado pro podcast. Muito sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. Você não poderia ficar de fora pela sua relevância em nossa cidade. Agradecimento aqui, um presente aqui da nossa equipe para você. Obrigado. Muito obrigado. Gratidão eterna pela sua participação. E olha, convidado veio uma vez, tem que retornar, viu, Djalma? Tem que retornar. Então, mas a gente tem bastante assunto, né? Tem que retornar. Na próxima vez, né, na verdade, a gente está pensando aqui nos próximos episódios do podcast, como agora a gente já conhece os convidados, trazer um... que legal. Agora adorei, é presente seu. Adorei. E a gente está pensando nos próximos, né, trazer um bate-papo aqui com os convidados que já participaram do nosso podcast, né? Então, trazer pessoas para a gente falar sobre algum tema, discutir algumas questões relevantes, falar sobre pontos importantes aí, com outros empresários. Então a ideia é a gente trazer os empresários, conversar um pouquinho, conhecer a história deles e depois a gente conversar, bater um bate-papo, tornar aqui mesmo uma mesa de uma sala de uma reunião. Porque o Bicast surgiu mesmo desse bate-papo que era uma mesa de reunião lá do escritório, nós somos uma contabilidade, e aí surgia, né, aquelas ideias, aqueles insights, eu falei, poxa, por que a gente não coloca isso para fora daqui, né? Porque essas ideias que a gente está tendo aqui, se a gente falasse para outros empresários, muita gente poderia colocar em prática e ter sucesso. Pô, vamos fazer isso então numa mesa de podcast, vamos gravar dando essas dicas no podcast. E aí começamos o projeto assim, trazendo os nossos próprios clientes para conversar sobre dicas, sobre estratégias, do que eles estão fazendo na empresa deles. Isso foi ganhando corpo, foi crescendo e chegou onde estamos hoje, né? Que bacana, né? Então são ideias, né? Alguém imaginou. Exatamente. Alguém idealizou. Exatamente. Alguém sonhou, né? Exatamente. E o sonho está sendo realizado. Está sendo realizado. Tudo que eu falei da minha carreira. Exatamente. E eu agradeço de coração pela sua vinda, pelo seu tempo e por ter aceito o nosso convite e ter transformado esse episódio aqui em um momento tão especial. Muito obrigado mesmo. Eu fico feliz que
que tenha conseguido traduzir para as pessoas que assistem algo que façam com que acreditem mais, que cresçam, que progridam, né? Com A certeza. intenção é sempre essa. Aliás, né, são 32 anos de muita luta, muita plantação e muita colheita. Parabéns. Não posso reclamar de nada, estou feliz. Parabéns. É um exemplo aqui para nossa cidade. Obrigado, Djalma, novamente. E a gente vai deixar aqui para qual câmera, Duca? Para essa. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o perfil, né, do Djalma, do estúdio dele, do salão. A gente vai deixar aqui o arroba de todo mundo, do Duca, da Biconte. Siga-nos nas redes sociais. Esse episódio vai estar aqui no YouTube, Biconte Oficial, e também no Spotify, Bicast Oficial. E se liga, até o próximo episódio. Toda quinta-feira, às 19 horas, estaremos juntos aqui novamente com outro convidado muito especial. Até a próxima. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.